Oi, gente, meu nome é Maria Fernanda e nós produzimos esse trabalho falando um pouquinho sobre cada artigo que a gente tem nas disciplinas de TO e filosofia. Quando pensamos na origem da humanidade, a ciência nos mostra que a espécie humana nasceu na África, mais especificamente na região da Quênia. Com o passar dos anos, as migrações levaram grupos humanos para diferentes partes do mundo, com diferentes tipos de clima, e com isso foram se adquirindo novas aparências, novas características físicas. O período da colonização foi muito marcado pelo racismo, pelo eurocentrismo e pelo patriarcado. E isso tornou o modo de fazer filosofia ficar diferente. E ao pensamento africano antigo não ser considerado uma filosofia. Mas por que isso ocorre? Porque essa vasta ignorância com textos não ocidentais. No entanto, quando a gente olha para a forma como o conhecimento e a filosofia foram construídos, percebemos um problema. O fundamentalismo eurocêntrico tentou reduzir a história da filosofia a uma narrativa europeia, ignorando os saberes africanos, indígenas e afro-brasileiros. E quando a gente entra em espaços como esse, a gente percebe que não é tão fácil assim encontrar um livro de um filósofo preto. Para isso, é preciso que o Brasil trace sua própria narrativa, sem as sombras da colonização, e que ele floresça, e que a sua filosofia brasileira consiga chegar em espaços, em ambientes assim, com bastantes livros e com bastantes autores. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Giovana e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a verdade e o poder de Michel Foucault. E a ideia aqui hoje é entender como o poder e o saber estão interligados e como isso é relacionado entre o regime de verdade na sociedade contemporânea. Hoje, começamos a nossa jornada aqui em frente ao Hospital Universitário, na UFRJ. Foucault estava estudando sobre a psiquiatria e sobre a medicina, por isso viemos aqui à frente. E estava entendendo como estava interligado às instituições sociais, políticas e econômicas. E dentro disso estavam articuladas entre a relação do poder e do conhecimento, diretamente ligada com o modelo biomédico. Nessa forma, podemos entender que Michel Foucault, ele não diz que a história ela é construída de uma linha reta, mas sim ela pode ter ruptura, descontinuidade, e ele propõe a gente a pensar numa ciência, não só com sentido ou linguagem, mas também uma ciência com lutas, histórias e revoluções. Logo, Foucault diz que o intelectual antigamente era visto como a consciência da humanidade e atualmente isso já vem se mudando, se modificando. No entanto, o intelectual hoje, ele é concedido, ele é visto dentro do seu próprio espaço, pensando em sua prática e na luta social. Na relação de poder, quando a gente pensa em poder, logo a gente pensa em algo que reprime, censura, proíbe, mas para Foucault, a gente pode pensar na relação de poder como algo que produz, entende sua subjetividade, algo que faz sentido e não está relacionado à censura. E pensando na relação entre verdade e poder, podemos refletir que a verdade ela não está fora do poder. Dentro disso, cada sociedade possui uma verdade. E podemos melhorar isso e pensar, refletir, segundo Foucault, que as políticas precisam transformar a forma como nós vemos verdade, como eles propagam essa verdade. Pensando dentro disso, eu trouxe todas as ideias baseadas no artigo Verdade e Poder do Michel Foucault. E nisso vocês puderam perceber que eu andei pelo entorno da nossa universidade e mais especificamente no campus CCS, pois eu quis retratar a relação entre verdade e poder pensando sempre em como os conteúdos, em como devemos construir uma universidade, não apenas conteudistas, mas sim olhando para cada singularidade e também pensando em cada sujeito. O ponto de partida é simples. O Brasil é um país majoritariamente negro e justamente as pessoas negras são as que mais usam os serviços públicos de saúde aqui no Brasil. E também são as pessoas que mais sofrem por racismo estrutural e racismo institucionalizado. Dentro da terapia ocupacional, isso aparece de várias formas, seja na escassez de pesquisas voltadas à população negra, a ausência de conteúdos étnico-raciais no currículo de formação, e também a ausência de práticas e saberes africanos e afro-brasileiros. Esse cenário revela o que Sueli Carneiro chama de racismo epistêmico, que é o silenciamento das epistemologias negras e de seus autores na produção de conhecimento. Diante disso, surge a necessidade de construir uma terapia ocupacional afro-referenciada. A proposta de terapia ocupacional afro-referenciada é romper com o universalismo eurocêntrico e abrir espaços para novas formas de fazer e sentir.
Ela se inspira na afrocentricidade, que coloca o negro como sujeito ativo de sua própria história. Na prática, isso significa valorizar e reconhecer atividades afro-referenciadas, como, por exemplo, a capoeira. E essas atividades não são apenas lazer ou expressão corporal, também são ancestralidade, identidade e espiritualidade. O encontro entre corpos humanos e não humanos como instrumentos e sons e fortalece essa ideia de pertencimento e de subjetividade. Na nossa disciplina, refletimos diferentes formas de compreender o corpo, a natureza e a vida. Agora eu vou trazer 3 exemplos que mostram como as perspectivas africanas e indígenas têm visões diferentes dessa concepção ocidental. O primeiro exemplo vem da pensadora Yoronki, no texto Visualizando o Corpo. Ela mostra que na tradição iorubá, a sociedade não se organizava em torno do corpo ou gênero como no Ocidente. Em vez disso, as relações eram estruturadas pela senioriedade e pelos vínculos de parentesco. Isso significa que o corpo biológico não era destino nem determinava a hierarquia social. Essa reflexão é fundamental porque questiona a ideia ocidental de que gênero e corpo são categorias universais, revelando que outras culturas constroem a vida social de forma diferente. O segundo exemplo está no livro A Queda do Céu, de Schopenhauer, especificamente no capítulo 4, intitulado Os Ancestrais Animais. O terceiro exemplo é do escritor e educador Cacauera. Nessa cosmovisão tupi-guarani, a humanidade nasceu das primeiras águas surgidas por Morená. É vista como a mãe de todas as vidas. Dela herdamos nossa existência. Agora eu vou ler para não dar margem a erro. Ele fala de divindades como Yamarixuan e Mavu, além dos povos árvore, pássaro, terra e estrela, todos como parte da grande família do cosmos. Essa tradição ensina que devemos praticar rituais de agradecimento às águas, cantando e dançando como um gesto chamado Kamurá, para honrar a grande mãe. Essa é uma forma de manter viva a tradição e a relação de respeito com a natureza. Cacauera também explica que a palavra não é só uma linguagem, mas uma força vital e espiritual que dá origem à existência. A criação do mundo é compreendida como resultado dessa energia sonora que conecta pessoas, natureza e cosmos em uma mesma teia de vida. Agora, comparando essas 3 perspectivas, percebemos que enquanto o Ocidente coloca o corpo no centro dessas hierarquias sociais, tanto africanos quanto indígenas mostram que a vida pode ser organizada de outros modos. Extraímos os frutos das árvores, expropriam as árvores dos frutos. Extraímos os animais da mata, expropriam a mata dos animais. Extraímos os peixes dos rios, expropriam os rios dos peixes. Extraímos a brisa do vento, expropriam o vento da brisa. Extraímos o fogo do calor, expropriam o calor do fogo. Extraímos a vida da terra, expropriam a terra da vida. Politeístas, pluristas, circulares, monoteístas, monistas, lineares. Para compreender melhor as ideias de Nego Bispo, na disciplina de Teó e Filosofia, nos organizamos e nos aprofundamos em alguns conceitos que Bispo traz para a gente entender como os saberes se relacionam e se organizam. Saber sintético, saber orgânico, confluência, influência, biointeração, contracolonialismo e por aí vai. O saber sintético é aquele que separa as partes, mede e organiza a realidade de uma forma racional, como vemos muito na ciência ocidental. Já o saber orgânico é aquele conhecimento que é vindo da vida em comunidade, do vínculo com a terra e com as memórias, é aquele que é transmitido pela oralidade e pela prática. Na visão de Bispo, o saber orgânico, ele é o saber que vai se desenvolver ao se envolver e compor o ser, valorizando a vida, a totalidade e a circularidade. Em contraste, o saber sintético vai se desenvolver na função de ter, de adquirir bens, de acumular valores mensuráveis. A partir disso, Bispo também fala sobre 3 ideias. A confluência, que é o encontro entre diferentes saberes, sem que um anule o outro, sabe? E a biointeração, que é a relação entre a natureza, o ser humano e a cultura, que vai muito contra o colonialismo, onde a terra é vista como um recurso a ser explorado. E a influência, que é quando o saber toca o outro, sem que haja uma questão de dominação sobre o outro, sabe? Ok, agora eu já entendi as ideias, já entendi os conceitos, mas quem é Nego Bispo? O seu nome é Antônio Bispo dos Santos, mais conhecido como Nego Bispo. Ele nasceu numa comunidade quilombola lá no Piauí, e ele se tornou uma das vozes mais importantes dos povos tradicionais. Bispo se define como um intelectual da oralidade, porque todo o seu conhecimento vem
da terra, das vivências, da comunidade, da cultura e não da universidade. O que faz chamar atenção para o saber orgânico, que é tão legítimo quanto o saber científico, e muitas pessoas não dão importância para isso. Outro conceito que é muito abordado em suas obras é o contracolonialismo, que é a valorização dos saberes e das formas de viver e pensar dos povos tradicionais, para que eles não sejam apagados pelo colonialismo. Durante as aulas de TO e filosofia, e quando eu estava em casa estudando mais sobre essa temática de Nego Bispo, afroperspectivas, saber orgânico, saber sintético, veio muito na minha cabeça o samba enredo de 2024 do Salgueiro, que se chama Utucara. Salgueiro leva para a avenida a cosmogonia e a Yanomami, mostrando a floresta como mãe, a vida em interação com os espíritos e o respeito à ancestralidade. É como se o samba traduzisse na prática aquilo que Nego Bispo ensina, que o saber orgânico é vivo, diverso e precisa ser reconhecido. O chão de Omama, o meu e a chama, Deus da criação, chamando o trânsito de Alcoana, devota, já queria missão, Utucara, sonho, insônia, e da Amazônia, antes que desabe, laço de tacape, dança o ritual, tem o sangue que semeia a nação. Vamos lá, eu aprendi português, a língua do opressor, pra te provar que meu penar também é sua dor. Fala de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha da boca pra fora. Fala de amor enquanto a mata chora, é luta sem flecha. Oi, te lembrar do povo em Yanomami, em 19 de abril, mas nem sabe o meu nome, e sorriu da minha fome, quando o medo me partiu. Você quer me ouvir cantar Yanomami, pra postar no seu perfil, entre aspas e negrito,